Olá, amigo da tribuna, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que você esteja acompanhando o programa Tribuna de Feijó para todo o Brasil. E hoje, nosso bate-papo é com o deputado estadual Pedro Longo, do PDT, a quem a tribuna tem o maior prazer em recebê-lo aqui em nosso estúdio pela primeira vez. E vamos dar as boas-vindas ao deputado. Bem-vindo ao canal Tribuna de Feijó, deputado. Obrigado, Messias. É uma honra estar aqui pela primeira vez, ter essa oportunidade. Eu quero mandar um abraço aqui, só para começar, antes de falar da assessora de comunicação do deputado, meu grande amigo Roberto Vaz, aí de Branco, está sempre acompanhando. Aquele abração, meu amigo, para você e para o meu amigo Capacete, que é o Luiz Carlos Moreira Jorge, fera na área de conhecimentos políticos. Grande abraço para vocês dois. E ao lado do deputado estadual, um dos mais atuantes dessa atual safra de deputados, está a sua assessora de comunicação, a Jordana. Tudo bem, Jordana? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, viu? Tá certo? O grande jornalista Armando Nogueira, uma vez nós palestramos lá no Sesc, lá em Rio Branco, de fazer uma palestra para o jornalista lá, ele disse: amigos, não importa o material com que você esteja trabalhando. O que importa para a população é o conteúdo que você fala e o que você escreve. É verdade. Isso eu sempre me apego aqui, tá certo? Bom, deputado, que atual você vem a Feijó, né? Você gosta de Feijó? Qual é o carinho, qual é o sentimento político que você tem por Feijó? Olha, eu tenho um carinho muito grande, porque aqui, desde a minha primeira eleição, eu sempre fui muito bem acolhido, sempre fiz votos, e sabe que fazer voto para deputado estadual em Feijó, como sempre muitos políticos da terra, candidatos, não é fácil, né? Então eu só posso agradecer. Além do que, o açaí aqui é o melhor do Brasil, né? Então eu só posso elogiar essa terra. Como diria Joel lá no Pará, quem tomar aquele açaí não esquece. Não esquece. Assim é Feijó, né? Assim é Feijó, é verdade. O deputado estadual Pedro Longo, eu falei que dessa atual legislatura do Legislativo acreano, é um dos bons deputados. Ele está ali entre os 5 melhores deputados dessa atual legislatura. E ele veio a Feijó, a sua campanha política já veio depois. Vou falar a sua campanha política, se apresentar à população de Feijó, aos eleitores de Feijó, e aqui meio desconhecidos, mas o povo acreditou no que ele falava, e ele levou aqui no seu bornal 107 votos de Feijó. Foi isso, deputado? Foi, eu acho que na segunda foi um pouco mais. Na segunda foi um pouco mais, foi? Na primeira já foi 107 votos. Isso. Exatamente. E o que Feijó representa para o senhor no cenário político? Olha, Messias, Feijó, o estado do Acre ele tem algumas cidades que são referências, são aquelas cidades que quando formam uma opinião, aquilo acaba impactando os municípios vizinhos. E Feijó é uma dessas cidades, uma das cidades que é formadora de opinião. E sabe que isso na política é muito importante, né? Muito importante. Como Cruzeiro do Sul é uma cidade também formadora de opinião. Então, Feijó tem essa característica, um povo que gosta muito da política, gosta de conhecer os candidatos, de debater, e agora também uma cidade que tem muitos problemas, né? E a gente está antenado com essas questões, principalmente na área da saúde. Eu acho que Feijó, às vezes, não tem tido a atenção que merece. É uma crítica aqui ao governo A, governo B, né? Eu acho que Feijó precisa ser olhada com mais carinho, com mais atenção. E o nosso papel, estando na Assembleia, porque já como deputado estadual, o nome é deputado estadual, você é um parlamentar de todo o estado, então você tem legitimidade para estar em qualquer município, em ouvir as demandas, e aí usar a tribuna, usar as indicações, usar as emendas, as ferramentas que a gente tem para tentar dar resposta a essas demandas da população, né? E mais ainda agora com o desafio que a gente está se propondo, né, de uma candidatura que eu digo que é quase uma pré-candidatura, né, a deputado federal, que eu digo que é quase majoritário já hoje, né? Então uma cidade como Feijó, para um projeto como esse, para mim, ela é estratégica. E é por isso que
nós estamos aqui, mas não vem só hoje. Eu, volta e meia, estou aqui na região, sempre tenho feito muito esse trajeto de carro, né? E vou parando nos municípios, vou conversando com as pessoas, graças a Deus a gente tem muitos amigos aqui, né? A gente para, fica 1, 2 dias, atualiza a prosa, né? Ouve as reivindicações e depois, chegando em Rio Branco, a gente tenta dar resposta a isso. E vai aprendendo alguns atalhos que a política oferece. É verdade. Bom, o deputado Pedro Longo, ele foi líder do governo lá de Escameli, acho que nos 2 primeiros anos. E ele hoje é o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre. O que é mais difícil? É ser líder do governo ou ser vice-presidente da Assembleia? Com certeza é ser líder do governo. Aliás, ser líder do governo é mais difícil do que ser presidente da Assembleia, né? E por quê? Porque no nosso estado praticamente tudo passa pelo governo, as demandas, as reivindicações dos servidores, os problemas dos produtores rurais, o problema de um ramal, um hospital, uma escola, tudo é basicamente Estado, né? Então, quando você é líder do governo, você tem uma responsabilidade muito grande, que é de fazer essa mediação, ouvir as pessoas, as comunidades, os segmentos, e trazer isso para o âmbito do governo e tentar extrair, que também não é simples, porque o cobertor é curto, né? Você puxa de um lado, falta do outro. Então eu acho que foi uma experiência, mas foi muito rica para mim essa experiência. Tinha até um ditado, Messias, que dizia que líder de governo não se reelege. E, de fato, quando tu pega a história recente, não se reelegia. Né? E eu quebrei esse paradigma. Pela primeira vez, um líder do governo não só se reelegeu, como foi o mais votado do meu partido, nós fizemos 4, né? Foi o mais votado, e um dos mais votados do estado do Acre todo, como líder do governo. Mas isso eu atribuo a uma característica que eu tenho. Eu não engano ninguém. Eu olho no olho, digo, isso dá, isso não dá, porque às vezes as pessoas querem ouvir também uma promessa falsa, né? Digo, gente, se vocês querem alguém para enganar, vocês procurem outro, porque eu não vou fazer esse papel. E eu acho que isso foi construindo uma reputação, a gente foi formando uma imagem. Agora, também aquilo que eu digo, isso eu vou lutar e nós vamos fazer acontecer, a gente cumpria, né? Então eu acho que isso, mas foi difícil, mas ao mesmo tempo eu me senti feliz, porque eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa. Como diria Leonel Brizola, você conheceu a história dele muito bem, que PDT falou, Leonel Brizola, falou Leonel Brizola, lembra-se de fundadores, dos fundadores do PDT, e dizer que um líder do governo é o para-brisa de um carro. Exatamente. Exatamente. É a mesma missão que eu atribuo na política aos vereadores, né? Eu acho que o vereador é o para-choque, é o para-brisa, né? É o mais difícil, porque não tem como fugir, tem que fazer o contato, tem que conversar, nem sempre é bem compreendido, né? E é o papel do líder, é esse. Deputada, a gente tem acompanhado à distância, e você agora resolveu, tem cacife político para isso, mostrou nas últimas eleições, eu sair deputado estadual, federal, aliás, desculpa, deputado federal. E hoje você conhece o estado do Acre. Você fez campanha em todos os municípios e você conhece as necessidades do Acre. O que um político precisa fazer pelo Acre? Qual é a necessidade maior que o Acre precisa? Se o senhor vê hoje, que o senhor nas suas andanças, lógico que o senhor já ouviu, já viu, reuniu com muita gente, sempre falando. Existe alguma prioridade para políticos hoje realizar um trabalho, um projeto para o Acre? Olha, eu diria que sim. Eu acho que a maior dificuldade que o Acre enfrenta é na sua economia, é na produção. As dificuldades são imensas. E essa é uma das razões que eu estou me dispondo a fazer essa caminhada para Brasília. Eu venho do mundo jurídico, fui juiz, né? Sou um juiz aposentado, toda a minha carreira foi no campo jurídico. Como deputado estadual, a gente apresentou diversas leis, aprovamos algumas, mas muitas coisas que eu queria fazer eu não conseguia, porque a gente esbarrava, não, isso aqui é lei federal. Né? Eu vou lhe dar um exemplo das leis ambientais.
As leis ambientais hoje são muito rigorosas e elas são feitas por pessoas que não conhecem o Acre nem a Amazônia. Então, eu fico realmente muitas vezes indignado quando eu vejo gente de São Paulo dar pitaco sobre o que a Amazônia deve fazer, gente do Rio de Janeiro, gente do exterior, da Suécia, todo mundo quer falar da Amazônia, mas eu não tenho ouvido vozes da Amazônia, do Acre, em Brasília, falando, mas não é chegar na tribuna e ficar gritando, Messias. É discutir com conhecimento de causa, fazer propostas de adaptação da legislação com equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E eu acho que o Acre precisa, para se desenvolver, ele precisa investir na iniciativa privada, na produção rural, tentar industrializar, tentar atrair indústrias, né? Talvez agora com a abertura do porto de Xangai, no Peru, seja uma possibilidade que a gente possa ter, para nós não sermos o fim dele, nós sermos o começo, né, da integração com os demais países, a ligação com o Pacífico. Eu fico muito triste quando eu vejo um jovem completa uma faculdade, se forma, e ele tem que sair do seu estado para ir buscar uma oportunidade de vida em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, seja onde for, né? Não que ele não tenha o direito, cada um vai procurar o que é melhor para si. Mas eu gostaria que os nossos jovens tivessem oportunidade no nosso estado. Mas para isso não dá para ficar dependendo de governo e de prefeitura, né? Nós precisamos ter uma iniciativa privada. E o agronegócio é uma boa alternativa, tem dado certo em muitos estados, e também a questão da industrialização. E industrialização e também trazer, hoje você pode trazer indústrias de ponta no campo da informática, né, essas startups, tem muitas possibilidades. E o governo tem que ser um indutor, não é que o governo vá fazer o papel da iniciativa privada, mas tem que ser um indutor. O meu sonho é ver o Acre se desenvolver economicamente, né, e a sua gente poder viver com dignidade, sem depender tanto de um Bolsa Família, de um benefício, e poder com seus próprios, com o seu próprio suor, né, com o seu próprio trabalho, com o seu conhecimento, poder progredir, sustentar suas famílias com dignidade. Verdade, tem coisas que não germina, mas não se cria. Por exemplo, deputado, a gente vê a grande carência de indústrias no Acre. Verdade. Iniciativa privada, pessoas que despertem interesse pelo Acre. Porque o Acre, nos últimos 25 anos, baixaram uma trava no Acre. Verdade. Travaram o progresso do Acre. Né? E o senhor sabe muito bem por quê. Hoje, o produtor ele é muito limitado, ele não pode desmatar para acrescentar o seu rebanho, ele não pode montar uma serraria para aproveitar madeiras, para industrializar madeiras. Tudo é difícil. Não pode, está difícil. E aqui em Feijó, deputado, há uns anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, foi montada uma indústria de beneficiar polpas, em geral. A capacidade era para beneficiar 20 mil litros de polpas ao dia. Né? Mas só foi inaugurado e não conseguiram tocar em frente, não conseguiram fazer funcionar. Você tem uma ideia, deputado? Foi nós mesmos fizemos um levantamento aí e só tiradores de açaí, coletores de açaí, que dependem da coleta de açaí, com parte da sua renda, são 352 famílias. Olha aí. Entendeu? Essas famílias seriam tão bem amparadas se essa despolpadeira estivesse funcionando. E hoje eles são limitados em produzir. Eles produzem fundo de quintal. Às vezes tem uma indústriazinha para estar ajudando. E o açaí, o senhor sabe, depois da borracha, da década de 40 até o começo dos anos 80, no Acre, o açaí surgiu como uma alternativa econômica. Com certeza. E fácil. Está disponível, está na natureza. Está disponível. O que fazer, deputado? O senhor, com a sua visão política e de um dos bons políticos do Acre, como é que o senhor vê essa situação? Tem jeito? Messias, tem. Eu formei lá na Assembleia uma frente parlamentar de apoio ao cooperativismo. Eu nasci no Sul, né? Eu nasci lá no Paraná. E a minha infância, eu estou aqui há 30 e tantos anos, mas
Na minha infância, eu via aquelas cooperativas conseguindo aquilo que era difícil para um produtor sozinho, quando eles se juntavam, 10, 15, 20 famílias, aí eles conseguiam comprar um trator, conseguiam colocar um calcário na terra, conseguia adubar, conseguia uma colheitadeira. Eu tenho uma paixão por esse projeto do cooperativismo, né? E ele começou agora a dar certo aqui no Acre também. Vou até dar alguns exemplos para o senhor. Recentemente nós tivemos a inauguração do complexo do café, da Cooper Café em Mâncio Lima. Uma baita de uma estrutura. Tudo bem, quem conduziu é um ex-deputado, deputado Jonas Lima, até, que tem os seus méritos. Claro, ele sabe os caminhos da política, como conseguir uma emenda, como conseguir um apoio. Mas o principal é porque eles se uniram, os produtores, né? E hoje é um exemplo para o Estado. A maior planta industrial que nós temos no estado hoje é de outra cooperativa, que é a Cooperacre. A Cooperacre está, para que o senhor tenha uma ideia, ela está fazendo agora, está instalando uma nova indústria em Rio Branco, no polo industrial, e eles vão exportar para o mundo inteiro. Já tem encomenda com a China, com assim, e não estão aceitando encomenda porque eles não têm polpa suficiente para polpas para trabalhar, eles não têm produção local suficiente. Estão importando do Nordeste a polpa para poder produzir. Então veja como, às vezes, provavelmente não funcionou aqui, porque o modelo de organização não era eficiente. Talvez se tivesse deixado na mão de uma cooperativa, com gente que fosse do ramo, né, do negócio, poderia ter dado certo. Então, tem solução, né, mas geralmente o governo não pode se meter. O governo tem que ajuda, cede um terreno, tem possibilidade de disponibilizar um maquinário, mas deixa quem entende cuidar. E quem entende disso é quem está na iniciativa privada. Eu sou um defensor. Olha, e foi o cooperativismo que colocou o estado do Paraná entre os estados mais produtivos, mais ricos do Brasil. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Exatamente. E hoje é interessante, porque é uma experiência que começou, as pessoas não acreditavam no cooperativismo. Hoje estão começando a ver que pode dar certo, porque também nós tivemos um problema. As primeiras cooperativas que surgiram, era como se elas tivessem dono, e cooperativa não pode ter dono. Não pode. Cooperativa tem que ter gestor. O resultado, que ao final do período é apurado, ele tem que ser distribuído entre os sócios, entre os cooperados, na medida da sua participação. Tu produziu uma tonelada de açaí, tu vai ter o equivalente aos lucros de uma tonelada. Não, você só produziu 100 quilos, vai ter o proporcional, né? Então, eu acho que hoje essa consciência está melhorando. Eu não vou dizer que é o único caminho, né? Existem outros, tem empresários que conseguem, têm recursos, conseguem os financiamentos necessários para mecanizar, para fazer para o açaí, mas vale para qualquer coisa, né? Vale para o café, vale para o milho, vale para a soja, para qualquer produto. Mas eu acho que o modelo cooperativista ele permite que pequenos se juntem e com o tempo se tornem grandes. Eu acho que isso é muito bonito. Doutor Pedro Longo, deputado estadual, você ganhando, vai disputar a eleição para deputado federal, você ganhando para deputado federal, o que o povo acreano pode esperar de você? Como seria a sua atuação? Olha, Messias, eu acho que a primeira responsabilidade de um parlamentar federal é não envergonhar o seu eleitor, né? Eu fico triste hoje quando a gente observa determinadas medidas que são aprovadas de afogadilho, sem discussão nenhuma. Um parlamentar, ele tem que consultar as suas bases, Eu tenho certeza que esse projeto, que agora o Senado derrubou, né, lá da lei da blindagem, não sei o quê, né? Mas aprovaram com mais de 300 votos em um dia, em uma hora de discussão, né? Você acha que se os parlamentares tivessem ouvido, perguntado, e hoje tem rede social, tu pode perguntar para o teu eleitor, faz uma enquete lá, olha, você que acompanha o nosso trabalho, tem essa lei, eu devo votar a favor, contra, o que é que vocês acham? Se fizesse essa consulta, não teriam votado, né? Então, eu acho que há um afastamento da classe política do seu eleitorado, né? E eu quero, você me pergunta o que a gente poderia fazer de diferente, eu quero ser um parlamentar que realmente represente quem o elegeu.
Claro que surgem assuntos que você tem que tomar decisões na hora, isso também faz parte da vida política. Mas os grandes temas, eu acho que você tem que consultar as pessoas, né, que lhe permitiram chegar lá como um representante. Então, o meu grande objetivo é ser um bom representante, é não envergonhar nem o meu eleitorado e nem a população acreana, que mesmo que não tendo votado na gente, um determinado parlamentar, mas que acompanha o trabalho e quando fica triste quando vê um parlamentar acreano passando vergonha, né? É verdade. O senhor não acha, deputado, que está faltando a políticas públicas com mais envolvimento da sociedade? Falta muito, né? Hoje, não sei se hoje ou se sempre foi assim, mas há uma tendência do político dele ser autossuficiente, ele achar que ele sabe tudo, sabe melhor do que... Eu vou lhe dar só um exemplo. A gente muitas vezes vai para os ramais, né? Aí você chega no período de inverno, não dá para passar porque o igarapé está cobrindo a ponte. Por que o igarapé está cobrindo a ponte? Porque quando foram fazer aquela ponte, eles não perguntaram para quem morava lá que altura chega no inverno aqui essa água, né? Eles falam, não, isso aqui é um fiozinho d'água aqui, ó, isso aqui não tem nada, faz aqui que tá bom. Mas se conversasse com a população, teria feito diferente, teria elevado, né? O povo tem um conhecimento, eles têm uma sabedoria, né? Tudo que você sabe é que quando o povo quer mudar a política, quer colocar alguém, quer tirar alguém, não tem nada que mude, não é dinheiro, não é nada que vai fazer a diferença. Então o povo tem essa sabedoria. Eu acho que o político que conversa com a população, que ouve, que se dispõe a esse diálogo, ele é que sai ganhando, porque ele vai estar com muito mais conhecimento de causa, com mais experiência, vai fazer melhor o seu papel. E a tendência de perder a eleição é menor, né? Porque vai estar mais antenado. Forma uma parceria entre não ficar parado lá no seu gabinete, isolado, né? É porque, amigos, olha, a solução dos problemas que atingem a sociedade não está dentro do gabinete de político nenhum. Está lá fora. Quem sabe a necessidade, quem sente a dor da necessidade é o povo. E o político, para saber sentir com o povo essa dor, essa necessidade, tem que estar lá com o povo. Tem que discutir com o povo. Eu vou lhe dar muitos exemplos. Infelizmente, a burocracia de Brasília, ela prejudica, e o Acre é uma vítima disso. Eu era presidente do IMAC no final no segundo governo do Tião Viana. Eu era presidente do IMAC. E chegou para nós uma obra que era estratégica, que o Acre sempre lutava, que era a união entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, para ligar todo o Acre ao Sistema Nacional, né, fazer a interligação do Sistema Nacional de Energia. Pois muito bem, nós começamos a trabalhar lá com os nossos técnicos, né, e fomos fazer o óbvio. Fomos licenciar Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Nesse meio chega a FUNAI. FUNAI, claro, por onde que a gente vai fazer passar o linhão? Óbvio, pela beira da BR, né? Já está aberto, né? Mas é uma coisa evidente que qualquer um com bom senso enxergaria. Pois chegou a FUNAI, contra a vontade das lideranças indígenas, não, vocês vão ter que desviar os territórios indígenas de Feijó até Cruzeiro. Contra, porque os indígenas não queriam. Porque eles sabem que se você abrisse ali um caminho por fora, era um novo vetor para caçador. Eles queriam que passasse na beira da BR, umas compensações, claro, mas do jeito que nós íamos fazer. Pois a FUNAI em Brasília embargou o projeto, e aí o que nós fizemos? Para não prejudicar, nós fizemos Rio Branco Feijó, foi licenciado, e tanto que chegou bem antes, e Cruzeiro do Sul ficou 15 anos, Messias, consumindo termoelétrica, usando diesel, por causa de um burocrata da FUNAI em Brasília. Aí 15 anos depois, a gente pensou aqui, eu acho que é melhor fazer pela BR mesmo. Então, veja como o gabinete, quando está descolado da realidade, né, quando você não ouve as pessoas realmente que conhecem a realidade, ele pode trazer prejuízo, como trouxe um prejuízo ao Acre, a Cruzeiro do Sul, todo o Jurá, durante quase 15 anos ficou atrasado o licenciamento por causa de uma falta de bom senso dessas. Verdade. Deputado, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que hoje 80% da população de Feijó faria. A situação da saúde no município de Feijó, todos os parlamentares do Acre sabem, conhecem a situação
Sim. em que se encontra a saúde no município de Feijó. Eu conheço Feijó e a sua história e a sua gente há muitas décadas. E eu nunca tinha visto, meus 48 anos de janela de jornalismo, a situação da saúde tão precária como se encontra hoje. O que poderia ser feito, deputado, a nível de governo, com a participação de parlamentares? Olha, Messias, essa é uma situação assim que nos deixa frustrado e tristes, né? Porque eu tenho acompanhado. É claro que como deputado estadual, como você tem um deputado da cidade, você acaba, por uma questão ética, né, deixando que ele lidere, ou pelo menos a gente espera que lidere, né, algumas coisas para não criar ali um certo conflito. Mas eu venho monitorando essa situação da saúde já desde o meu primeiro mandato, né? E o que nós temos observado? Feijó ficou em segundo plano. Você vê hoje que até para nascer tem que ir para Tarauacá, muitas vezes, porque não tem aqui uma especialidade, tem que ir para Cruzeiro, tem que ir para Tarauacá, tem que ir para Rio Branco. Uma obra que não acaba nunca no hospital, a reforma do hospital, e tinha parado. Eu fiz um pronunciamento, eu recebi a denúncia, fiz um pronunciamento na Assembleia, cobrei duramente o secretário de Saúde. Na semana seguinte retomaram, mas retomaram daquele jeito, meio deixa 4, 5 funcionários para fingir que está acontecendo alguma coisa, e na verdade a gente sabe que está muito devagar, né? Então eu acho que o governador tinha que ter um olhar assim mais de perto, porque às vezes ele não está nem sabendo das coisas, do ritmo. O governador não consegue estar todo dia ali fiscalizando, né? Mas eu lhe diria que talvez hoje a maior carência de Feijó em termos de serviço público seja exatamente a área da saúde, né? Então isso eu tenho essa convicção, tenho feito pronunciamentos, tenho feito indicações. Infelizmente eu não tenho a caneta na mão para resolver, mas o nosso papel, que é de fiscalizar, de denunciar e de buscar soluções, eu tenho cumprido. E como parlamentar federal, se der certo, a gente vai poder ajudar mais, porque aí você tem a possibilidade das emendas, né? O deputado federal tem hoje cerca de 50 milhões ano de emenda, das quais metade tem que ser para a saúde. Como eu já conheço a situação de Feijó, eu acho que é uma das situações mais complexas de todo o Estado, eu já tenho esse compromisso, que já me foi pedido por diversas pessoas aqui, né, da nossa equipe, para que a gente dê um olhar especial e destine recursos também para que não haja desculpa, pelo menos, a falta de dinheiro, né, para que sejam feitas as reformas, instalados os equipamentos que são necessários e também para a contratação de especialistas. Exatamente, governador Gladys Cameli, você que sempre nos acompanha, o deputado Pedro Longo está aqui em Feijó dando essa entrevista para a gente. E certamente que ele irá conversar pessoalmente com você a respeito da saúde de Feijó. Governador, é preciso que você tenha mais amor por Feijó. É preciso que você dê mais resposta para a população de Feijó. Sabe por quê? Você sempre foi muito bem votado aqui na cidade de Feijó. O povo de Feijó tinha, falei tinha, não vou dizer tem, tinha um carinho imenso por você. Mas nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, a sua popularidade, o carinho, o afeto que a população de Feijó tinha por você, ela despencou um pouco. Mas sabe por quê? Você descuidou-se de um assunto tão importante, aquele assunto que mais a população precisa, que é a saúde. A saúde de Feijó está precária, a situação está crítica, governador. Faça alguma coisa pelo povo de Feijó. Bom, vamos continuar nosso bate-papo. Né? Bom, você, deputado, é autor de vários projetos importantes. Sim, Você poderia citar os 3 aí pra gente, aqueles que você diz, bom, esse aí, o Roberto Carlos tem as músicas importantes também, né? Aquele que ele mais escuta, aquele que ele mais gosta de ouvir. Então, você poderia citar 3 projetos daquele que você diz, bom, separar para cá, que esses aqui para mim foram mais importantes. E todos são importantes, mas todos tem aqueles que você tem mais. Eu tenho um projeto que eu me orgulho muito e que hoje começou a entrar em vigência nos órgãos do Estado, que
foi a primeira lei estadual de combate à corrupção, né? Que nós, claro, tem a legislação federal, mas nós implantamos regras, são regras preventivas dentro dos órgãos públicos, né? Que tinha já, alguns têm ouvidoria, controle interno, mas não era feito um trabalho permanente de prevenção, de acompanhamento, canais de denúncia. Então nós aprovamos essa legislação e ela hoje começa a ser trabalhada já pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, pela Controladoria Geral da União. Então é uma lei muito importante para nós. Nós aprovamos uma outra lei também, que eu reputo muito importante, com a participação do governo e a sensibilidade do governador Gladson, governadora Marilza, que é a aposentadoria especial para os servidores com deficiência física. Havia uma legislação federal, mas nós não tínhamos ela no Estado, né? Nós aprovamos essa legislação. Você sabe que o servidor que tem uma deficiência física, ele tem muito mais dificuldades, às vezes até a mobilidade, para ele se dirigir ao emprego, né? Então nós conseguimos aprovar uma redução no tempo de serviço necessário para a aposentadoria. Também nesse âmbito dos servidores, né, nós tivemos a implantação do auxílio alimentação, que foi uma sugestão, um anteprojeto nosso, que foi acatado pelo governo, que quando é benefício para o servidor, tem que vir do governo. Então a gente fez um anteprojeto, o governo acatou, mandou para a Assembleia e nós aprovamos também por unanimidade. Mas tem outras leis que eu reputo, além dessas três, né? Nós temos aquela chamada Lei dos Fogos, que proíbe, né, aqueles fogos com estampido, que causam muito desassossego em autistas, crianças, os nossos pets, né, que são muito afetados pela festa, idosos, né, doentes, né? É uma lei que também da nossa autoria. Nós temos uma outra legislação também que estabelece que os laudos que atestem deficiência de caráter permanente, caráter irreversível, eles têm validade permanente. O que acontecia? Às vezes, se tinha uma mãezinha lá com um filho que tem uma paralisia cerebral, todo ano ela tinha que levar ele, perder tempo numa fila, além do sofrimento, deslocamento, pegar a atenção de um especialista para dizer que aquilo é irreversível, que aquilo já era claro, né? Então hoje não, fez uma vez o laudo vai ter validade permanente, né? Então são exemplos de leis. Temos uma outra lei, que essa é direcionada para os produtos, o pessoal que mora nos ramais. Às vezes você tem lá no ramal uma pissarra que você pode tirar de lá, um barro, para fazer uma correção do ramal. Antes tinha que vir lá no IMAC, fazer um pedido de licença, até que o IMAC fosse apreciar, e isso acabava o verão, vinha inverno, né? Então a gente já dispensou. Quando forem para reparações emergenciais em ramais, ou mesmo em rodovias estaduais, desde que você recupere depois a área utilizada, né, você não precisa mais a licença. Então são diversas leis que eu tenho sempre buscado fazer leis, Messias, direcionado para aqueles que não têm representação lá na Assembleia. Porque tem muitas categorias que já tem muitos deputados, tem muitos setores que já tem, e tem setor que é desassistido, né? Eu digo, os autistas, as pessoas com deficiência, os pequenos produtores rurais, né? Então eu tenho buscado ter um olhar para essas categorias. Muito bem, já chegando no final do nosso bate-papo, Feijó hoje está com uma criança no orfanato, à espera de alguém que venha lhe adotar. Olha. À espera de um político que queira vir, Feijó vai abraçar. E Feijó está esperando, essa criança esperando um adotivo. E eu ouvi falar desses seus discursos, desses seus comentários aqui em Feijó, que o senhor tem um grande carinho por Feijó e sua gente. É verdade. Por que você não seja esse adotivo? Por que não adotar Feijó? Feijó está carente de voz. Uma voz política. Uma voz que vem lá do alto para cá, para ajudar o povo. Verdade. Não é difícil, deputado. Por que você não adota esse povo de Feijó? Por que você não adota nossos 27 mil, agora vamos para 27 mil eleitores e 42 mil habitantes? Está carente, Feijó. Carente. Está precisando. E eu estou adotando, desde já,
considere ser adotado, você como feijoense também, né? E eu espero que a população de Feijó também me adote, né? Porque eu sou desse jeito. É a nossa, eu falo muito que diz que conversa franca faz bons amigos. É um ensinamento do meu pai, né? E meu diálogo é sempre esse. Lá na Assembleia também, quando era ali, diz, ó, isso dá, isso não dá. E esse compromisso que a gente está assumindo aqui com o Feijó é um compromisso, eu não gosto de fazer acordo eleitoral, eu gosto de formar parceria por 4 anos. Não falo mais de 4 porque a gente não sabe o futuro, mas o mandato que a gente está se propondo é de 4 anos. Né? Então eu, de minha parte, Feijó se sinta adotada e eu peço que Feijó me adotem também, porque nós podemos prestar bons serviços e essa é uma terra que merece, é um povo empreendedor, é um povo que acolhe muito bem, todo dia a gente faz novos amigos e amigas, e que nós conhecemos já boa parte da realidade, das demandas e dos problemas. Eu acho que a partir do momento que eu tenho, porque às vezes acontece assim, você faz uma votação muito pequena no município, aí você vai lá no governo, vai falar, tu fez 100 votos lá, eu vou falar porque... Então, quanto mais votos você... O voto, ele é o combustível do político, o voto é o músculo do político. Então, quando você tem uma boa votação, né, numa cidade, você fica com autoridade para ir, para cobrar, dizer, não, eu represento aquela população, né? Eles confiarem em mim, eu só vou sair daqui com uma solução. Mas a gente precisa também dessa força. Então, é uma via de 2 mãos. Né? Eu acho que é assim que funciona o mundo político. É assim que funciona. E a política é assim, amigo, o retorno da política. Eu nunca vi um caído, quando alguém lhe dá a mão para ele levantar, que ele não agradeça. É verdade, é verdade. Então, certamente que as suas ações direcionadas para o município de Feijó será agradecida. Obrigado. E nós, no canal da Tribuna, que hoje é assistido por 80% da população de Feijó, lhe agradece pelas suas palavras. Muito obrigado, Messias. Eu queria aproveitar essa oportunidade para lhe parabenizar, né, pelo seu trabalho, pela sua história de vida. E eu sei que não é fácil, a comunicação mudou, você vem da velha guarda, exatamente. Mas como o Vaz, como o Crica, né, que nós nossos amigos comuns aqui, mas você já se adaptou a esse novo contexto, né, queria parabenizar pela audiência que você tem tido e principalmente pela forma como você trabalha, né, com transparência, sem esconder olha, estamos com um problema aqui, ali, vamos buscar soluções. Eu acho que você está de parabéns porque a sua voz é uma voz que engrandece Feijó. E o Gladys é meu amigo, viu, comandante? O eterno comandante Stefano, Major Stefano, está aqui também acompanhando o deputado. E aqui o nosso canal foi criado, a Tribuna de Feijó. Nós estamos entre os 5 maiores canais do Acre. Foi criado para dar voz ao povo, para dar voz a quem não tem voz, para dar chance aos excluídos, dar voz do direito. Nós estamos sempre buscando estar ao lado deles. Eu quero agradecer ao deputado, a sua equipe, seus assessores, por ter vindo nos fazer essa visita aqui na tribuna. E daqui a pouco a população vai nos acompanhar. Todas as noites, 7 horas da noite, o pessoal já pode acompanhar o canal da Tribuna de Feijó. Nós estamos lá no YouTube, que é o nosso carro-chefe, estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Kawaii. É onde você achar melhor, você vai lá e nos acompanha. A gente só tem a agradecer. Quero agradecer ao deputado, novamente, dizer que as portas estão abertas. Muito obrigado. As portas estão abertas. Sempre conosco a assessora também, é um prazer. As portas estão abertas para recebê-los. Quando o senhor vier aqui, já tem uma referência. E o nosso mandato está à sua disposição e à disposição da população de Feijó. Obrigado, amigos do Brasil. Grande abraço a todos.